Foi a vez primeira que eu creio que em rede nacional deste país alguém se postou com firmeza. Não que eu seja tão forte, mas que ali representava a família, ali representava meus filhos, meus netos, e não poderia deixar uma senhora que apoia o amor, ideologia de gênero, vir querer tirar sarro do sexagenário, gente, que sempre deu de si, sempre deu pela família e sempre quis ser um homem exemplar também na minha vida pública. A partir desse momento, o Brasil, que tudo indica, enfim, com os meus olhos, acordou e saiu desse estado amorfo que estávamos, deixando que a esquerda canhota, esse povo gramicista, o Fórum de São Paulo, seguisse na sua sanha, porque ali nós desmistificamos por defesa aquela ignomínia, senhora. Você imagina a minha alegria, gente, quando estava lá no debate, um partido dito menor, mas altaneiro. Quando passava o marqueteiro João Santana, aquele corrupto, safado, e passeava perto de mim e falava: olha, preserva a Dilma, que satisfação tem a dar aquela bulha, aquela que enganou a sociedade, mostrava o mundo rosáceo que o Brasil estava tudo bem, que a saúde é uma maravilha com aqueles filmes lindos de computação gráfica, que a educação é maravilhosa, e eu me impus e falei que não era verdade. Meus poucos segundos de televisão, gente, 55 segundos, e a dona Dilma com 11 minutos, o Aécio com 8. Total investimento em nossa campanha, ínfimos R$350 mil, e aquela senhora, 350 milhões, fora o dinheiro de toda a máquina pública e os partidos aliados. Então se demonstra assim, que a forma espartana, o Davi vencia, eu começar a vencer ali Golias, porque o verdadeiro Davi está hoje lá, numa cama, mas virá bem breve, chama Jair Bolsonaro. Eu apenas preparei o caminho. Quando a Bíblia estava, João Batista, quando viu o maior, deu para ele: tudo que te dá, Senhor, venha e ocupe o seu verdadeiro espaço. Nada mais simples que isso, brasilidade. Ao mesmo tempo, quando também Geraldo Mourão, a sua ficha, me deu a honra de vir para o PRTB. Também, uma vez mais, Deus me presenteou com este cérebro, essa figura sábia, humilde, espetacular de conhecimento, e a voz firme do general, que representa as suas amadas, a instituição com maior credibilidade do nosso país. João Mourão veio, falei: Senhor, mais uma vez, meu amigo, estou aqui disposto a ceder a minha pretendida candidatura presidencial, mas quem sabe o senhor dizia: não é a hora, meu filho. Vão primeiro os que têm a condição para vencer pelo Brasil, junto com você. Então, João Mourão, também com Jair Bolsonaro, se uniu. Estamos juntos hoje nessa batalha de reerguer uma vez mais essa nação, porque ninguém aguenta mais. Nenhum dos senhores, eu tenho certeza, está contente com quem está. São 30 anos de escravidão, sem podermos falar, sem poder produzir, e só pagando para esses responsáveis levar o país ao cadafalso. O país está quebrado, literalmente, devendo 5 trilhões de reais. O senhor Fernando Henrique deixou 600 milhões de dívida. O senhor Lula levou por 200. E essa senhora levou a 3 milhões e meio, e o atual governo completou esta façanha contra o povo brasileiro, que é nos indignado o máximo, e por isso não sobra dinheiro para a saúde, para a educação, para a cultura, para o esporte, nada, porque devemos tudo. Me desculpe, mas é a verdade absoluta, e isso nós vamos reconstituir de novo pelo Brasil. Uma equipe fantástica à frente do plano econômico do Paulo Guedes, tantos outros colaboradores na área de saúde, de educação, planejamento. Vamos fazer como nos tempos áureos que o Brasil crescia, 10, 12, 14% no tempo Guedes, quando o Brasil tinha planos
decenais, quinquenais. Isso que é planejamento, não é esses partezinhos. Partes para quê? É tudo eleitoreiro. Bolsa Família, vamos manter, vamos até melhorar. Mas também nós temos que ensinar que o caniço é melhor do que o peixinho todo dia. Isso leva as pessoas a não pensarem pelo país e sim na sua própria barriga. Mas lamentável mais ainda que esse governo espúrio fez isso com objetivo eleitoreiro tão somente. Agora não. O brasileiro se ergueu. Desde 2013, a juventude que aqui está presente foi às ruas. Essa juventude que começou nos movimentos de rua e foi demonstrar que não estava contente e muito mais ainda, queria mais e mais a sua libertação dessa ignomínia, né? E todo mundo sabe que eles, jovens, nos levantaram. Hoje a politização do nosso jovem é muito maior, gente. Está aí a rede social. Você com um simples celular, você se comunica com 5, 10 mil pessoas, 200, 300. E agora vem essa mídia calhorda, uma vez mais, querer fazer a cabeça das pessoas, inclusive usando a própria rede social. Olha como eles são. E vem dizer que nós somos fake. Nós hoje temos contato pessoal um com o outro. Não precisamos de intermediário essa mídia corrupta que está, que sempre defende o poder constituído, que quer dele tirar o máximo. E é isso que você sabe. Vamos agora erguer este país com a confiança, com o Jair, com o João Mourão. Tantos candidatos nós temos, só para você ter ideia, o PRTB tem 951 candidatos Brasil afora, em 27 estados. O PSL mais de 1.400. E hoje eu vi um jornalista perguntando ao nosso querido João Mourão, você não tem base. Então ele enxerga um pouco mais o próprio jornal, que ele não lê bem, e vê que são os partidos que ponteiam o lançamento de candidatura nacional. Temos mais candidatos do PSDB, mais do que eu tenho, mais do que a maior parte dos partidos, esses que estão querendo se reeleger uma vez mais, e não tem condição. Também o jornal falou, tem que fazer reforma política, tem sim. Mas por que o Judiciário não fez mais tempo? É só prender esses corruptos safados que fazem entre eles aquela corrupção intrapartidária. Partidos que hoje, por exemplo, estão com 1 bilhão e 700 milhões de reais, todo o dinheiro, 90% foi para eles se reelegerem. É o PMDB com 234 milhões de reais. É o PT com 210, o PSDB também. Sabe quanto para nós? 3 milhões e poucos para distribuir para 951 candidatos. Gente, mas esse dinheiro do povo, como distribuir dessa maneira? Mais uma vez a sonegação da mídia não fala a verdade. Para mim, eu disse para o General Mourão, não, a reforma política é tão fácil ser feita. Vou sobrar assim vocês. É só caçar o PT, PMDB, PRTB, PDT, PCB, todos eles. Estão todos nesse salão, estão todos no Lava Jato, e isso tudo recurso do CNPJ de cada partido. E tem previsão legal nesse sentido, artigo 44, 45, me parece, da lei 9.096, fala que você não pode receber dinheiro espúrio no seu CNPJ. Então podemos, gente, já ter esses partidos fora do poder. Então iriam apenas concorrer pessoas provas, ficharia correta, que querem dar solução pela nação, como Jair Bolsonaro assim o fez. Então, meus senhores, para concluir minha linha de raciocínio, muito bem, honra geral, o senhor terá sempre convite do PRTB e formar com o Jair Bolsonaro essa dupla do equilíbrio. O Jair é champanhe e o senhor é aquela rolha que colocou equilíbrio definitivo. E na hora de estourar, vai ser uma alegria só do povo brasileiro. Obrigado, nosso querido Emílio Guedes. Agora, nós vamos ouvir ele que é formado na Academia das Agulhas Negras. É general 4 estrelas do nosso exército brasileiro. É o nosso palestrante dessa noite. Ele tem 65 anos. E uma frase que eu criei, viu, Mourão, com gentileza, com todo respeito, eu criei nessa noite aqui, ó. Se Mouro já fez muito pelo Brasil, imagina quanto o Mourão não irá fazer. Senhoras e senhores, com vocês, o nosso vice-presidente do Brasil, General Hamilton Mourão.
Senhoras e senhores, meu boa noite a todos. Expressar a minha profunda satisfação, a minha alegria por estar aqui nessa área pujante do nosso Brasil, essa área repleta de gente que trabalha e constrói e que eu canso de citar. E por mais que tenhamos alguns que ao longo do dia procuram fazer mal, nós temos uma imensa multidão que faz bem e muito bem. E por isso que eu sei que nós iremos vencer. Não tenho dúvida disso. É uma oportunidade também de encontrar amigas, amigos de muito tempo. Meu amigo, companheiro de turma, Coronel Branco, morador aí de Mirassol, e que desde o ano de 1972 temos uma amizade muito grande. E podem ter certeza, um dos grandes valores da vida da gente é nós podermos preservar aquelas amizades que nós conquistamos quando ainda éramos adolescentes. Isso é fundamental para o nosso bem-estar. A deixa de pieguice, né? E vamos ao que interessa. Em todos os lugares que eu vou, eu faço questão de afirmar que eu estou expressando a minha opinião. A minha opinião em relação aos problemas que nos afligem, e quando eu vou tratar das soluções, eu apresento aquilo que são as ideias do nosso candidato a presidente, Jair Bolsonaro. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para todos é que o Bolsonaro, ele é um estadista. E o que eu quero dizer com isso? Que o estadista, quando ele se compromete com o seu país, ele não está pensando nas próximas eleições, ele está pensando nas próximas gerações. Essa é a visão dele. Nós não estamos aqui para solapar o sistema democrático, como muita gente nos acusa. Não estamos aqui para mudar aquilo que está de bem no Brasil. Não, nós estamos aqui para construir um projeto de país, assentar as bases que toda a nação deseja, em cima de valores, em cima daquilo que é o Brasil de grandeza, o Brasil da verdade, da honestidade, da lealdade, da responsabilidade. E a partir daí, temos certeza que qualquer grupo político que assuma as rédeas da nação, ele seguirá nesse mesmo rumo. Isso eu tenho certeza que todos desejam. E estamos para unir o país. Chega de nós contra eles. Chega de gente que não entende que homem contra mulher, preto contra branco, pobre contra rico, empresário contra empregado. Isso não adianta. Nós temos que estar unidos em torno de quê? Das nossas cores, do nosso país, da visão que nós queremos, que o progresso que está escrito na nossa bandeira, porque a ordem será assegurada pelo governo. Vivemos num mundo de constante mutação, constante mudança, porque a tecnologia, ela nos impacta hoje de uma forma assombrosa. E vai impactar mais ainda, que a associação da inteligência artificial com a biotecnologia vai produzir coisas cada vez mais novas. Vai entrar a robótica com tudo. Novos postos de trabalho surgirão e outros terminarão. E isso nos desequilibra nesse atual momento. Daí a inquietação, a insegurança que assola não só o nosso país, a todas as nações. Estamos todos aproximados, não há mais fronteiras curtas. O aparelhinho que cada um traz na mão permite que instantaneamente saibam notícias de qualquer ponto do mundo. Permite que falem com um amigo que está do outro lado do planeta, na China, olhando o rosto dele. Coisas que eram inimagináveis há 40 anos atrás. É um salto enorme, um salto muito grande.
E a democracia liberal, o melhor sistema que existe, ela é chacoalhada por isso aí. Muita gente acha que temos que ter soluções imediatas da noite para o dia. Vamos lembrar que a democracia liberal venceu o imperialismo na Primeira Guerra Mundial. Fazem 100 anos do fim daquele conflito, e aí o que eu quero deixar claro? Ainda se estuda aquilo, ainda temos novas conclusões a tirar, e às vezes alguns apressados querem tirar conclusões de algo que aconteceu há 50 anos atrás. A democracia liberal venceu o nazifascismo, venceu o comunismo, e agora ela vai ter que se adaptar a esse momento da nova tecnologia. O mundo tem uma grande potência, é os Estados Unidos, ninguém tem dúvida disso. É uma potência militar, econômica e tecnológica. Gasta muito em termos militares, aí o seu poderio. 600 bilhões de dólares por ano. O dólar de hoje, isso é 2,5 trilhões de reais. É 1 trilhão a mais do que o nosso orçamento, o orçamento da nação, dispõe para as despesas de custeio e investimento. Os Estados Unidos gastam 2,5 vezes o que a China gasta. Existe dívida voando para esse mundo. 1,7 trilhão de dólares de dívida. Existem conflitos, e vocês sabem disso, na África, no Oriente Médio, Índia, Paquistão, na Ucrânia, e o grande conflito que nos aflige. A guerra do narcotráfico já tomou conta do México. Lá, as Forças Armadas estão diretamente empenhadas o tempo todo nesse combate. E o nosso país, se nada for feito, se a legislação não for cumprida, se não houver disposição, coragem e determinação, nós também iremos pelo mesmo caminho. A hora está chegando de decisões serem tomadas. Eu vou comentar isso mais à frente. Essa guerra das drogas, ela saía também a guerra do contrabando de armas, do contrabando de pessoas, do tráfico de pessoas, das migrações ilegais. Nós vemos aqui na América do Sul o êxito dos nossos irmãos venezuelanos. Vemos a Europa com as pessoas fugindo da guerra do Oriente Médio, que mata menos do que nós temos de homicídio aqui no Brasil por ano. As pessoas que fogem da África, das próprias guerras tribais e do clima inóspito, se atirando no mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas para chegarem à Europa e tentarem um sonho de liberdade e de bem-estar social. Tudo isso nos leva e nos nega essa insegurança. Temos a nossa América do Sul. Aqui muita gente ainda culpa espanhóis e portugueses pelos problemas que vivemos. Já se foram embora há muito tempo. Está na hora de nós resolvermos as nossas questões. Onde estão os líderes da América do Sul? São lideranças que não resistem ao embate. São lideranças que estão com os olhos presos no passado, porque infelizmente aqui ainda persiste gente que está no século XIX, no Manifesto Comunista de 1848, e achando que vai resolver os problemas da era tecnológica com soluções da Revolução Industrial. Já foi ultrapassado, já estamos em outro patamar. Então assim vive a nossa América do Sul. E temos o caso da Venezuela. É um caso clássico, que vai ser estudado aí no futuro muito breve, já vem sendo, por todos aqueles que se dedicam à ciência política e ao estudo de movimentos revolucionários. A Venezuela, ao longo da sua história de independência, teve muito poucos períodos de governo democrático. A grande maioria foram de ditaduras, com guerras fratricidas entre eles todos. Entre 1958 e 1998, tiveram 40 anos de ausência de cubanos no seu território. Venceram aquela guerrilha. Mas um dos principais líderes daquele movimento, chamado Douglas Bravo, uma base aérea localizada no centro da capital, em Caracas, no século XXI, ou popularmente conhecido como bolivarianismo. E esses instrumentos baseados no tripé:
exército, caudilho e povo. O exército como força de sustentação, o caudilho, o populista, o pai dos pobres, e a população, 75% vivendo na linha da pobreza, sendo abastecida pelo dinheiro do petróleo. Esse processo desorganizou a economia venezuelana, levou ela para o chão, e os preços do petróleo caíram. Em consequência, o regime vive uma agonia, e com ele o povo venezuelano. Os mais ricos foram para os Estados Unidos e Europa, a pequena classe média veio para os países de língua hispânica, e os mais pobres atravessam a grande savana, descendo 1000 quilômetros para chegarem no estado de Roraima. Não podemos abandonar esse povo, temos que acolhê-los. É responsabilidade do governo federal, e nós temos que passar para o resto do mundo aquela imagem daquilo que nós somos, um povo altruísta, um povo humanista, e que se nós queremos ser os verdadeiros líderes da América do Sul, nós temos que nos portar como líderes, não fugirmos da responsabilidade. Mas o que eu quero deixar mais claro ainda? Muito se fala que o Brasil vai virar uma Venezuela. Não, senhoras e senhores. E por quê? Porque as nossas forças armadas não foram e jamais serão cooptadas para um projeto totalitário dessa natureza. Confirme. Não pensem que não tentaram. Tentaram sim. Ao longo do período em que o Celso Amorim era ministro da Defesa, procuraram de todas as formas interferir nos currículos das nossas escolas militares. E onde é que nós mantemos o núcleo central, a espinha das nossas Forças Armadas? São dentro das nossas escolas, porque lá está a verdadeira educação. E nós não permitimos que isso acontecesse e não permitiremos em hipótese alguma. Então, fiquem tranquilos a esse respeito. No nosso Brasil, todos têm absoluta certeza do porte estratégico. Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ocupamos a porção centro-leste da América do Sul. Somos um país de forma compacta, porque lá do Monte Roraima até o Arroio Chuí, e lá da parte leste, lá na Ponta Seixas do Cabo Branco, na Paraíba, até a Serra da Contamana, na nascente do Rio Moa, no Acre, a distância é aproximadamente 4.200 quilômetros. Somos equidistantes disso aí. Temos quase 7.500 quilômetros de litoral e quase 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países distintos. É uma questão sensível. Poucos países têm essa quantidade de vizinhos. E vizinhos, cada um com seus problemas e suas características, apesar de terem um idioma comum. Compete o quê? Compete entendermos que a vigilância das fronteiras é uma amálgama de tecnologia e gente no terreno. Precisamos investir em tecnologia. Olhem a fronteira dos Estados Unidos com o México. Os Estados Unidos só faz fronteira com o Canadá ao norte, não é problema nenhum. Ao sul, México. É uma fronteira um pouquinho maior da que eu fui responsável lá no noroeste do Amazonas, da região chamada de Cabeça do Cachorro. Eu tinha 1.500 quilômetros de fronteira com a Venezuela e com a Colômbia. Selva e montanha. Muito bem. Os Estados Unidos têm dificuldade de controlar sua fronteira com o México, mas tem instrumentos poderosos que nós também podemos usar. Quem for chegar nos Estados Unidos vindo do México por uma rodovia, seja para entrar no Texas ou na Califórnia, vai se deparar com umas 30 cabines como se fosse um pedágio. Cada cabine daquelas possui um scanner de alta resolução. O carro vai passar ali, se existe alguma coisa vai ser escaneado. 10, 15 quilômetros adiante aquele carro é parado. Aí vamos para o nosso caso particular aqui. Foz do Iguaçu
Fronteira com o Paraguai, temos uma ponte, uma pista única. Desemboca-se em território brasileiro, é só assim, ó. Vai passando. Para pegar alguma coisa ou com uma informação muito boa, ou aquele feeling do policial, que olha para a cara do motorista e vê, esse cara está nervoso, para ele. Nós tínhamos um scanner lá, que obviamente está quebrado. Porque quem tem um não tem nenhum. Isso é lógico, isso aí. Então temos que mudar, temos que investir nessa tecnologia. Não é? O camarada vai chegar no lado do Brasil, vai dar um pouquinho e vai abrir a estrada. E nós procederemos igual se procede nos países mais adiantados. Então isso é a questão de fronteira, que muitas vezes aparecem doutores em fronteira. E não moraram lá. Eu vivi 2 anos em São Gabriel da Cachoeira. 2 horas de voo para Manaus. Então nós estamos para sair, para chegar em Manaus, 2 horas de voo. Estrada, negativo. Então, outro meio de transporte, qual era? Barco. 3 dias descendo o rio, 4 dias subindo o rio. Então imagine uma família de 4 pessoas que morava lá. Naquela época o preço da passagem de avião, ida e volta, era R$ 1.200. São Gabriel, Manaus. 4 pessoas, R$ 4.800. Ninguém saía de lá. Nós permanecíamos o tempo todo naquela área. Então nós conhecemos o local, conhecemos a região, conhecemos a fronteira. Tendo falado dessa característica do nosso país, eu digo também que nós temos que romper aquele complexo que ainda temos, complexo de vira-lata, e muitas vezes as pessoas dizem, não, o Brasil não vai deslanchar. Vai deslanchar! Nós seremos a grande civilização ao sul da linha do Equador. As outras grandes estão ao norte, e ao sul seremos nós, Brasil. Mas para isso, temos que romper a crise. Crise política. Por que nós temos uma crise política? Ela é crise política e é policial. Tal a quantidade de pessoas envolvidas na política que ou já estão vendo o sol nascer quadrado, ou são réus em processos, ou estão aguardando para serem colocados nessa situação. É um número muito grande. E é mensalão, petrolão, todos os anos possíveis e imagináveis. Por que isso? Porque os políticos deixaram de praticar aquela política da virtude, aquela política de servir ao povo ao qual eles foram eleitos, e passaram a se servir. Os conceitos tradicionais de esquerda e direita, que são conceitos lá na Revolução Francesa do século XVIII, eles estão abraçados numa única coisa: a corrupção. Tem ladrão da direita, tem ladrão da esquerda. É tudo ladrão. Não escapa ninguém aí. Como é que era a música? Se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Então, infelizmente, é o quadro que nós vemos. Então nós temos que mudar. E como mudar? Temos que mudar. Número 1, não podemos ter mais, como falou o Levi aqui até, mais de 30 partidos políticos. O partido tem que nos representar, a gente tem que se sentir representado, porque ele tem as nossas ideias. Ah, se eu sou liberal, tem um partido liberal. Ah, se eu gosto da esquerda, eu gosto mais do centralismo, eu gosto da intervenção do Estado, tem que ter gosto para tudo. Até porque o que dizia o Nelson Rodrigues? Toda unanimidade é burra. Tá? Não pode haver unanimidade. Então, todos têm que se sentir representados. E poucos partidos. Havia uma cláusula de barreira que o então STF, naquela época, derrubou, dizendo que era antidemocrática, que não permitia a livre associação. Sempre permitiu. Agora, o partido só podia estar efetivamente registrado se existe um sarrafo mínimo ali. Então, temos que reformar os partidos. Em segundo lugar, o voto proporcional. Dos 513 deputados, só 36 são eleitos pelo nosso voto. Os demais entram naquilo que eu chamo de voto tiririca. Um grande puxador de voto e traz todo mundo à revolta. A ideia é que fortalecesse os partidos esse tipo de voto. A ideia não era ruim, mas para isso
voto distrital. Divide-se o Estado em tantos distritos. A eleição ficará mais barata. E outra coisa, nós, eleitores, saberemos a quem eleger. Quem elegemos e vamos cobrar dele. Se vai ter um distrito aqui da área de São José, Mirassol, etc. e tal, vai ter um cara eleito. Vamos dizer que o Branco seja eleito aqui, ó. Mas vamos cobrar dele. Ô Branco, o que tu está fazendo aí em Brasília, cara? Presta atenção. Então tem que ser assim. Então essa é a política. Aqui é a área 17. Excelente! 2 meses e 28 também. Veterinário 17. Crise psicossocial. Crise de valores. Nós nos perdemos em algum momento. Muito insuflados ou infiltrados, um termo assim muito forte. A nossa cabeça veio sendo feita pelas redes de televisão, apresentando para todo o país costumes que pertencem não ao país como um todo. Imagine lá onde eu morei, em São Gabriel da Cachoeira, a televisão chega lá. É o município mais indígena do Brasil. Imagine um índiozinho, Baniwa lá, assistindo uma novela da Globo que retrata o comportamento de Ipanema. O comportamento de Ipanema é um, o comportamento do Brasil é outro, o comportamento de São José do Rio Preto é um, o comportamento lá da Bahia é outro. Nós somos países, nós temos coisas diferentes no nosso país. Agora, isso fez o quê? Isso fez parte da grande estratégia grandicista de conformar o nosso pensamento e criar uma hegemonia. E aqui se criou a hegemonia do politicamente correto. Tudo que a gente fazia de brincadeira não pode fazer mais. Nós estamos amarrados numa camisa de força do politicamente correto, como se isso fosse mudar a relação entre as pessoas. Então, dessa forma, nós temos que romper essas amarras. Temos que voltar a cultuar valores que são os valores da nacionalidade. Vamos lembrar a formação do nosso país. Se fala, chegaram degredados, bandidos que vieram para cá primeiro. Tudo bem, mas eles se adaptaram ao clima inóspito, se misturaram com os indígenas que estavam aqui, chegaram os negros escravos, romperam a escravidão, todos nos misturamos. Nós somos uma amálgama de raças, nós somos a raça brasileira e temos que fazer valer a raça brasileira. E a crise econômica. A crise econômica tem nome. Ela se chama governo do Partido dos Trabalhadores. Eles não podem fugir disso. Não foram marcianos que chegaram aqui e nos governaram durante 13 anos. Não, foram eles. E como fizeram isso? Vamos lembrar, nós temos uma Constituição. Eu tenho sido duramente criticado porque eu considero que a nossa Constituição ela perdeu a mão. Uma Constituição ela tem que ser de princípios e valores, nada mais do que isso, porque isso que dá o norte do país. Nós saberemos quem somos e para onde vamos. Observe a Constituição dos Estados Unidos da América, tem mais de 200 anos. Tinha em sua origem 7 artigos, 7 que diziam que era constituída das colônias, que se transformaram em estados, tinham os 3 poderes, qual era a autoridade do presidente, e morreu ali. Ao longo desses 200 anos, teve 27 emendas. 10 eram da Bill of Rights, ou seja, os direitos da pessoa, que óbvio foi uma coisa dos costumes que não havia lá no século XVIII, e depois as leis ligadas as emendas ligadas aos direitos civis. Muito bem. E nós aqui temos uma Constituição enorme, e podia ter parado no título 1 e 2, que regula do alfinete ao foguete. Falou do horário de trabalho do bancário, tabelou os juros, dizia que todo mundo tem direito à vida. O falecido Roberto Campos dizia que quando morresse a família entraria na justiça para cobrar do Estado, já que ele tinha morrido e todo mundo tem direito à vida. Mais de 100
100 emendas em 30 anos. Então, essa Constituição criou muitas despesas. Quando a gente cria despesa, é igual na casa da gente, né? Vamos ter mais um filho, querido? Vamos, né? Vamos ver como é que nós vamos pagar, como é que vai ser o parto, vai sair do plano de saúde, vou pagar no meu bolso, vai do SUS. Então, a gente tem que ver de onde é que vai vir a receita daquela despesa. Nós vamos conseguir pagar o colégio? Né? Então, é assim que funciona. Na nossa casa, tem que funcionar no país também. Então, criaram essas despesas e não disseram que vinha as receitas. Vivemos aí de inflação. A turma do cabelo branco, outra coisa, não pinto o cabelo, hein? Estou dizendo que eu pinto o cabelo, eu não pinto o cabelo, não. Então, a turma do cabelo branco lembra que quando o Sarney passou o governo, em março de 1990, lá para o Golo, a inflação era de 90% ao mês. Ao mês. A juventude desconhece isso aí. Desconhece aquele cara no mercado que ia na maquininha remarcando os preços e a gente correndo para passar na frente dele. Vencemos a hiperinflação no plano real. E aí houve, durante 16 anos, uma busca tenaz pelo chamado ajuste fiscal, o equilíbrio da receita e despesa. Privatizamos. Na esteira da privatização, hoje nós temos telefone. Garotada mais nova não sabe que telefone é um ativo. Tinha gente que vivia do aluguel de linha telefônica, tinha que declarar no imposto de renda. Inimaginável isso aí hoje. E outras coisas que ocorreram na privatização, do Estado saindo de determinadas atividades, que em outro momento foi necessário do Estado intervir. Muito bem. 2002, o Lula é eleito. Entra. E aí, naquele momento, ele teve bom senso. Aí tem que reconhecer para as pessoas assim. Ele teve bom senso. Colocou o Palocci como ministro da Fazenda. E vamos lembrar, o Palocci é o Ademar de Barros moderno. Rouba, mas faz. Né? O resto também não é dúvida. Né? Ele manteve a ortodoxia, que era o famoso tripé macroeconômico que vinha do governo anterior, que era o quê? Meta de inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. E aí eu lembro o seguinte: por que a taxa de juros é alta no Brasil? Nós somos um país de poupança baixa. Então o capital, o dinheiro custa caro aqui. Se a gente aumentar a poupança, aumentar a base de dinheiro existente, de capital existente, os juros baixam. Muito bem, o Lula assume, economia organizada, ele mantém, né? Só no sapatinho, como diz a música, né? Tranquilamente. O boom das commodities, a China comprando furiosamente, outros países também, a gente vendendo, entrando dinheiro, e aí aquele momento em que todo mundo viajou para o exterior, viajou pelo Brasil, né? As coisas melhoraram, mas já, o que ocorreu naquela época? O mensalão. Não podemos esquecer que lá naquele momento foram comprar o Congresso para se manterem no poder. E aí todo mundo achou, revelado o mensalão está morto, liquidado, não vai ganhar eleição. A economia estava bem, minha gente. Que as pessoas olham se tem comida em casa, se tem trabalho, botaram nele. Aí o cara se sentiu fortalecido. Aí Lula 2 e Dilma iniciaram o desastre. Porque aí eles resolveram, bom, agora nós vamos aplicar, é a nossa metodologia. E a metodologia deles é o inverso daquele tripé que eu falei, de meta da inflação, câmbio flutuante e taxa de juros. Qual era a metodologia deles? Primeira coisa, endividamento. Vamos dar crédito para o pessoal. Aquela ideia primária de economia. Dou crédito para todo mundo, o pessoal sai comprando, né? Prestação aqui, prestação lá, tanto para a pessoa física como jurídica, só que todo mundo tem limite. Chega um momento que ninguém aguenta mais. E a roda da economia não girou. Deram subsídios. Como? Desoneraram diversos setores, não pagavam mais impostos. Empréstimos subsidiados do BNDES para aqueles empresários amigos do rei. Empréstimo a juro baixo, enquanto o mercado era 13, ali era meia dúzia. A diferença de meia dúzia para 13, quem é que pagou? Nós pagamos. Baixou o juro na barra.
por decreto. Ninguém baixa juros por decreto. Fosse aí era fácil, né? Levava o salário de todo mundo por decreto, baixava o juro por decreto e viveríamos felizes para sempre. Mas as leis do mercado não funcionam assim. Isso levou ao quê? A um déficit fiscal enorme. Nós estamos no 5º ano do país no vermelho. Imagine as senhoras e senhores na sua casa 5 anos no vermelho. E não é um vermelhinho ali, entrei no cheque especial ali um pouquinho no final do mês. Não! Tem que emitir título da dívida pública, que foi o que o amigo Levi falou aqui. Nós estamos devendo dinheiro até 2040, 2050. Tá? Você sabe quanto que a gente paga por ano só do juro? Não conseguimos amortizar o principal. São 400 bilhões de reais de juro. Para que tenha uma comparação, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, se organizou um plano para a reconstrução da Europa, chamado de Plano Marshall. A valores de hoje, o Plano Marshall valeria 100 bilhões de dólares, que são uns 400 bilhões de reais. Nós estamos pagando o Plano Marshall por ano de juros. Esse é o resultado dessa turma que agora quer voltar ao poder, com a cara mais deslavada do mundo, dizendo que eles fizeram tudo. Não fizeram. Nos deixaram nessa situação. Além disso, nós temos uma infraestrutura logística deficiente, extremamente dependente do transporte rodoviário. Temos aqui do lado, que era Bauru, grande entroncamento ferroviário do país. Nós temos que reconquistar as ferrovias para o transporte de carga pesada a grande distância. Também vamos lembrar que eu falei da costa, 7.400 quilômetros de costa. Cadê a nossa navegação de cabotagem? Como é que se transporta uma carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte em lombo de caminhão? Se eu posso embarcar no porto de Rio Grande e levar até o porto lá no Rio Grande do Norte um navio que vai transportar muito mais coisa do que um caminhão. Então nós temos que mudar o nosso modal. Teremos que atacar isso com força e com lógica. Também temos a questão do nosso aparato policial. Nosso aparato policial, ele está fragilizado. A polícia vive uma situação muito difícil. Por quê? Porque o narcotráfico no Brasil, ele se tornou uma guerra entre quadrilhas, fortemente armadas. Vimos aqui 2 semanas atrás, na nossa cidade vizinha, em Bauru, um ataque violentíssimo de uma narco-quadrilha dessa, com armamento de última geração. Aí ocorrem aquelas notícias que a imprensa publica. Vou citar lá da cidade que eu moro, no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, no Posto 6, vizinho ali das comunidades de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Aí notícia do jornal de lá. Os policiais da UPP, em patrulha na localidade conhecida como Vietnã, no Morro do Pavãozinho, encontraram um grupo de criminosos armados. Houve um confronto. O que eles queriam? Que os policiais descessem o morro correndo com o rabo no meio das pernas? Ou que deixassem os bandidos ocupando o território? Então é essa lógica que vem vigorando. Por isso que a polícia vive o pior dos mundos. Então nós temos que dar todo o apoio à ação policial. Lembrar que direitos humanos são para os humanos direitos. Lembrar que marginal na cadeia tem que trabalhar. E tem solução para isso. Privatizar o presídio. É uma solução atual. O Estado toma conta do quê? Da pena a ser cumprida. E aí temos que acabar com a leniência das penas. Eu estava vendo outro dia traficante aí no lugar-tenente daquele Ney, que era o dono da Rocinha, condenado a 24 anos de prisão. Cumpriu meia dúzia e está no semiaberto. Como é que pode isso? O cara tem que cumprir todo o período dele de cadeia. A partir daí eu tenho certeza
que vão pensar 2, 3 vezes antes de entrar pela cena do crime. O camarada tem que ter certeza que vai cumprir a sua pena. Separar os bandidos perigosos, aqueles que já mataram 1, 2, 3 vezes, que já não tem mais correção, daquele camarada que roubou o celular e vai para dentro do presídio e aí passa a ser cooptado pela facção. Muito bem. A nossa polícia precisa do quê? Fortalecer a inteligência policial por meio da tecnologia. Ter um armamento decente e ter o apoio completo do Estado e da sociedade. Isso tem que ser. Eu lembro também que o combate a essas narco-quadrilhas é uma narco-guerrilha, já na minha visão. Por quê? Toda guerrilha ela tem 3 níveis. A força de guerrilha, que é a bandidagem que ocupa o território, armada de fuzil. A força de sustentação, que é aquela parcela da população cooptada, seja porque concorda, seja porque está ameaçada. Aliás, a maioria está ameaçada. Mesmo a maioria. Aí aquela pessoa é obrigada a ceder a sua casa para que o bandido se esconda ou para que esconda o armamento, e por isso que não se consegue muitas vezes capturar as coisas. Casa na comunidade carente não tem rua em número, e aí aquela questão da discussão de mandato coletivo ou mandato só individual para aquela residência. Como é que eu vou dizer? Não, está naquela casa amarela, quinta à esquerda, na entrada da viela tal. É difícil isso aí. Além disso, tem a força subterrânea, que são os informantes da bandidagem, que começa com aquele menino de 10, 11 anos de idade, que fica com 3 foguetes ali de 3 tiros na mão, olhando. Apareceu a polícia e ele aciona aquilo e dá um alerta para a bandidagem. Então nós temos que separar a força de sustentação e a força subterrânea da força de guerrilha. E como? Se nós não agirmos na área social, dentro das comunidades carentes, nós não vamos vencer a guerra contra o narcotráfico. Essas pessoas têm que vir para dentro do Estado. O Estado não as vê, o Estado não as enxerga. Tem que ter lá creche, tem que ter escola de tempo integral, tem que ter esgoto, a luz tem que ser paga e tem que dar o que? O título de propriedade da casa dele. Ao dar o título de propriedade, ele vem para o capitalismo, ele vai sentir que algo lhe pertence e ele vai mudar de mentalidade. Se nós não agirmos assim, nós vamos perder. E temos um Estado que é um mastodonte, né? Enorme, caro, muito caro o nosso Estado. Nós pagamos 37% do produto interno bruto em impostos. E o que nós recebemos? Estradas alemãs, hospitais suíços, escolas americanas. Então, se a gente recebesse isso, até aceitaríamos de bom grado pagar. Mas não. Os grandes tributaristas, os estudiosos do assunto, dizem que um país como o nosso deveria estar na faixa de 22%, 23% do PIB de imposto. Então nós temos que chegar a isso. Hoje houve uma grande discussão, porque o nosso economista Paulo Guedes teria dito que vai criar uma CPMF. Vamos olhar, se a nossa ideia é baixar imposto, nós poderíamos transformar alguns e recriar outros para buscar o quê? O patamar dos 22%, 23%. Então, tudo isso é estudo, nós temos que lembrar uma coisa, muito claramente. Quem decide se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele é o vencedor. Muito bem. E o nosso Estado tem uma burocracia e um excesso de regulamentação que amarra o país, amarra o livre empreendedor. Quanto tempo se leva para abrir uma empresa? Quanto tempo se leva para registrar uma propriedade intelectual aqui no Brasil? Anos e anos para registrar uma propriedade, 10 anos. Por isso que não se investe em pesquisa e desenvolvimento no país. É muito pouco, o cara leva tempo para retornar aquele investimento dele. Eu comparo o país, eu gosto de cavalo, gosto da arte equestre, eu comparo o país a um animal excepcional, capaz de saltar um obstáculo de 1,80 m com um bom gilete, de mão de seda
de perna de aço e de cintura de borracha. Mas ele está montado por um ginete de 180 quilos, com a mão dura, cisalhando a boca do cavalo e uma perna frouxa. Aí o cavalo não passa de 0,70, ele está louco para saltar, mas não consegue. Então nós temos que liberar esse animal. Nós temos que desregular, desburocratizar, dar asas à população, dar asas à livre empresa, dar asas a que cada um empreenda, porque só com o empreendedorismo nós vamos ter o progresso. E quais são os fundamentos econômicos que nos norteiam? Número 1, disciplina fiscal. É o objetivo primário nosso, equilibrar receita e despesa. E como fazer isso? Temos que enxugar o Estado, diminuir o número de ministérios, acabar com os cargos em comissão. Por que nós temos 20 mil, 30 mil, 40 mil cargos em comissão? Se existe uma burocracia estatal concursada, vamos usar ela. Que um ministro traga 2 ou 3 assessores para trabalhar com ele, tudo bem. Para trazer 600 lá dentro do ministério, e não é ganhando pouco não, minha gente. Ninguém vai lá para ganhar salário mínimo não, hein? Pode ter certeza. Além disso, temos que priorizar os gastos. É aquilo que linguagem militar se chama de seleção de frente. Tá? Se o inimigo é forte aqui, eu vou defender, se ele é fraco aqui, eu vou atacar. É o dilema da economia, canhão ou manteiga, não tem dinheiro para tudo. Então, onde é que nós vamos botar a cestinha com o maior número de ovos? Tem que ser na saúde, na educação, na segurança, naquelas questões que realmente afetam o brasileiro. E outras questões nós temos que trazer quem? O parceiro privado, eu vou tocar nisso mais à frente. Questão tributária, já falei. Câmbio não pode estar engessado. Liberalização comercial. Temos que comerciar, temos que exportar mais. Não podemos ficar engessados aqui dentro do país. Os investimentos estrangeiros são bem-vindos. Privatizar aquilo que puder ser privatizado. E sempre se fala naquele trio de ouro: Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Petrobras e Banco do Brasil já são sociedades anônimas. 51% do capital é do governo, 49% é de acionistas minoritários. Tanto que a Petrobras agora foi acionada durante esse escândalo do Petrolão pelos seus acionistas minoritários em diversos fóruns para ressarcir os prejuízos que tiveram com a roubalheira. Bolsonaro considera que distribuição e refino podem ser privatizados. Agora, o núcleo duro da empresa, que é a prospecção, aquilo que nós conseguimos pelo nosso suor, pela nossa capacidade, foi descobrir as grandes jazidas, isso tem que permanecer com a gente. Okay? Banco do Brasil e Caixa Econômica tem funcionários altamente capacitados, gente de valor, gente comprometida. Basta não ter uso político, basta não nomear o Gedel para diretor de loteria. E a questão da propriedade intelectual, propriedade industrial. O nosso instituto, né, que registra a propriedade industrial, o INPE, leva 10 anos para processar. Nos Estados Unidos leva de 3 a 4, que também não é fácil isso aí. Nós temos que colocar mais gente e tecnologia lá dentro para agilizar esses processos. Com isso, nós vamos fomentar a pesquisa e desenvolvimento, que traz o quê? O conhecimento. O mundo que nós vivemos é o mundo do conhecimento. O conhecimento é que é um valor agregado, é o que traz recurso efetivo para uma nação. Por que o nosso agronegócio progrediu tanto? Porque existe conhecimento fruto das nossas agências, né, que atendem aos produtores, fruto da Embrapa, fruto da Emater, de um trabalho de longa data que foi feito. E aqui eu digo uma coisa: a primeira coisa que líder nós hoje, para a gente, para nós começarmos a crescer, são agronegócio, porque nós temos condições de ser o celeiro do mundo. Podemos colocar comida boa e barata na mesa de cada país desse planeta e ganhar muito dinheiro com isso.
e a construção civil. Governança. Temos que ter uma gestão profissional no governo e padrões específicos, né, de desempenho. A turma não gosta muito de ser avaliada, né? A gente reage um pouco quando somos avaliados, né? Principalmente os médicos, devem ter médicos aí, quando o médico avalia outro, ele enfia a faca no cara, né? Acho que aquele cara não é muito bom, né? Eu estava agora no exército e olhávamos os conceitos sempre mais baixos da médico conceituando o outro médico. Você botava o cara lá embaixo. São coisas da vida, né? O que eu quero dizer aqui? ênfase nos controles das agências reguladoras. Não pode ser cabide de emprego, tem que ter mandato lá. Tá? E realmente ela facilitar o negócio e não criar dificuldade para depois vender uma facilidade, que é o que a gente vê muitas vezes. Delegar autoridade e o extenso uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Nós só temos 50 mil antenas de celular no Brasil, temos 200 milhões de celulares. É óbvio que não é um para cada pessoa, mas é quase isso, porque mesmo os mais humildes têm um smartphone. Precisamos dobrar isso, por isso que a gente anda nas estradas e não consegue falar em determinados trechos. Mas não é só para falar no telefone. Ao dobrar as antenas de celulares, né, nós vamos ter economia para o governo. Vamos ver aqui uma ação disso na saúde. Por que eu tenho que pagar uma campanha custosa pela televisão, se eu posso ter um ato do governo e mandar uma mensagem para o aparelhinho de cada um dizendo: amanhã, vacinação contra o sarampo, compareça ao posto de saúde mais próximo. Acabou. Está feita a campanha. Eu não estou gastando nada. É uma curta mensagem. Segurança pública, polícia com bancos de dados melhores e acesso mais rápido a isso. Qualquer viatura com laptop e acessa tudo a qualquer momento. Educação. Todos aqui sabem, as pessoas que vivem na área rural e precisam estudar, lá com o seu celularzinho, ela vai fazer um curso à distância. No final de semana comparece ao colégio, tem alguma aula presencial e faz sua prova. E a própria defesa nacional na questão das fronteiras. Isso não é culpa única e exclusivamente das operadoras de telefonia. A nossa lei é de 97, né, gente? Não havia smartphone. O celular era um tijolo, né? Que a gente jogava na cabeça um do outro quando estava com raiva. Né? Mudou. A lei obriga a que a cobertura celular seja apenas em 80% da sede do município. Então aqui em São José do Rio Preto, apenas 80% da cidade teria cobertura celular. Os TELs já fazem mais hoje. E além disso, são obrigadas a investir em telefonia fixa. Aquilo que ninguém mais usa, nem tem. Orelhão, são obrigadas a investir em orelhão, tem que ter orelhão. Então nós temos que mudar isso aí. Então isso é prioridade para nós. Temos que ter maior interação com a sociedade. O governo tem que saber se comunicar. Usar as redes sociais. Nós estamos com um sistema de comunicação do tempo antigo. Nós estamos na revolução tecnológica. A nossa aventura na Terra começou há 70 mil anos atrás, quando a nossa espécie, o Homo sapiens, acompanhada das nossas mulheres sapiens, saiu lá do leste da África e ocupou o Oriente Médio, ocupou a Europa. Éramos grupos de caçadores-coletores, isolados. 40 mil anos atrás começamos a nos comunicar. 12 mil anos atrás surge a nossa grande riqueza, a agricultura. Passamos a alimentar grandes contingentes e a viver em cidades. E há 500 anos, essa revolução tecnológica é ínfimo perto dessa nossa grande jornada nesse mundo de Deus. Tá? Então nós temos que mudar isso aí, mudar essa forma de comunicação, sermos mais ágeis. Político tem que ter liderança. Né? E o que é liderança? Exemplo e conhecimento. Se não se dá o exemplo, não há liderança. Não tem líder nenhum no mundo que não tenha que dar o exemplo. E vocês podem ter certeza
Jair Messias Bolsonaro é um homem do exemplo. E transparência. Uma das grandes questões que nos assola hoje, que é a questão das urnas eletrônicas, é exatamente pela falta de transparência no processo. Não há auditoria, não cumpre o princípio da administração pública, que é a publicidade, que equivale à transparência, e com isso todos nós ficamos, né? Será que é? Será que não é? Essa é a dúvida. Operado por uma empresa da Venezuela, hein? Precisamos rever a gestão do funcionalismo, sim. Por que alguém faz um concurso e imediatamente fica estável? Existe a famosa teoria do terço, né? Toda comunidade, todo grupo de pessoas tem um terço altamente comprometido. Eu comparo com um barco que rema furiosamente. Vamos lá, nós temos que chegar à terra. Tem um outro terço que está ali. Pô, aquela turma está remando, vou dar uma remadinha também. Ele dá turma, mete 2 vezes dentro da água, dá uma respirada. Tem uma turma que fica lá atrás ali, pô, está correndo dentro da água, dorme. Nós temos que fazer que o terço inferior ele chegue pelo menos ao terço do meio. Às vezes a gente vê a pessoa do serviço público, depois de 10 anos se entedia, e aí, como dizia um grande amigo meu, se aposenta prematuramente, ele fica lá só de corpo presente e de alma ausente. Nós temos que ver isso aí. Assim como a questão da greve, do direito de greve no serviço público. Temos livre mercado, gente. Não pode o governo ficar inteiro. Toda vez que o governo tabelar um preço, vai dar problema. Se fosse assim, era fácil. Tabela o preço da banana, do tomate, tabela o preço dos carros, e todos vivemos felizes para frente, para sempre. Mas não funciona assim. As leis do mercado são implacáveis. Então, se dermos liberdade ao animal, ele se ajusta. Impulsionar as exportações, como eu já falei. E agora o grande tema: educar. Educar os brasileiros. Se nós não trouxermos a massa de brasileiros, de 40 milhões de brasileiros, que se evade da escola, que não consegue ganhar um nível mínimo de conhecimento, nós não vamos sair do estado que nos encontramos. Porque ao educar, nós vamos resgatar a cidadania. Essas pessoas irão entender que pertencem a um grupo maior, que estão integradas a esse grupo maior. E como isso? Número 1, vamos valorizar a profissão do professor, tão desvalorizada que está. Voltar a ter ordem e respeito dentro das nossas escolas. Minha mãe foi professora. Ao longo da minha vida, enquanto ela estava viva, cansei de ver antigas alunas irem visitá-la naquele misto de reconhecimento e admiração pelo papel que ela desempenhou na vida daquelas pessoas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui guarda recordações de algum dos mestres que tiveram ao longo da sua vida. Não é possível haver respeito a um professor que comparece de bermuda e chinelo de dedo numa escola. Não vai haver respeito. Então nós temos que mudar isso aí. Temos que investir mais na educação infantil, na alfabetização que está sendo mal conduzida e, como consequência, a criança chega ali 8, 9, 10 anos e não consegue mais entender nada e aí sai da escola. Tem que haver um cuidado na alfabetização e um investimento sério na educação básica. A educação superior, eu trago à consideração de todos os seguintes problemas. Temos universidades públicas, que são de graça, frequentadas por uma imensa maioria que pode pagar. E temos universidades privadas, pagas e frequentadas por uma imensa maioria que não pode pagar. Nós temos que estudar. E ao educar, e com essa visão de Estado, de estadista, de projeto de país, nós não podemos jamais abandonar o quê? A confiança que os governados têm que ter nos governantes. E com isso se resgata a credibilidade do Estado. E hoje nós não estamos tendo mais no Estado.
O Estado nos dificulta em vez de nos facilitar. Lembrar que a democracia, por pior que seja, por mais imperfeições que tenha, ela é o melhor dos regimes. Lembrar também o conceito de liberdade, aquele conceito antigo que nós aprendemos, que a minha liberdade termina quando começa a de cada um das senhoras e senhores. E aí vemos aquelas festas de condomínio que vão até às 4 da manhã, com ninguém dormindo, o baile funk que tem na minha vizinhança, que às 7 da manhã ainda está aquele som entrando pelo meu ouvido, com aquelas letras. Eu costumo dizer que poesia de banheiro do colégio militar era coisa de colégio de freira, perto de letra do funk aí. E finalmente, eu quero trazer a consideração de todos, para encerrar essas minhas palavras, um pensamento da escritora Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem dessas pessoas, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de nós, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se torna um alto sacrifício, então pode afirmar, sem temor de errar, que essa sociedade está condenada. Não podemos condenar a nossa sociedade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pelas suas palavras, general. São José do Rio Preto e toda a região agradece muito a sua visita nessa noite. Queremos também lembrar a presença do presidente do PRTB, que é o senhor Jorge Isaac, e o Levi Fidelis, nosso muito obrigado também, a sua filha que também veio acompanhando, e o nosso candidato aqui do PSL, que é o Cassel. Obrigado pela presença também, viu?